Fala galera, saindo de um treininho agora aqui, 15 graus, a pele tá até queimada, de baixa temperatura, final de tarde e o inverno chegou com vontade. Mas comentando sobre a Copa do Mundo, falando sobre altas temperaturas, eu queria abordar isso para vocês, que é uma necessidade muito grande de a gente estabelecer um critério, né, tanto para treinamento quanto competição. E você imaginar o que pode acontecer com o seu corpo, onde que o seu corpo trabalha, como é que funciona isso, essa temperatura elevada. Vamos pensar o seguinte, em primeiro lugar, o atleta bem condicionado aerobicamente, o atleta consegue realizar exercícios com mais facilidades em altas temperaturas, principalmente o quanto mais treinado ele está, melhor ele tem esse desempenho em altas temperaturas. Por quê? Porque ele tem facilidade de evaporar esse calor, de tirar esse calor da região central do corpo, que é chamado core também. Quando você elimina o calor do core através da sudorese, você dissipa esse calor, você dissipa essa energia, você suporta melhor as altas temperaturas. Já é consenso, já na comunidade científica, que acima de 30 graus é muito sacrificante para o atleta. É demais. Você tem que pensar que 30 graus é uma temperatura que o organismo vai precisar de regular para baixar a temperatura, vai ter que trabalhar para baixar a temperatura interna e ao mesmo tempo, né, ele está produzindo muito calor. Então o que acontece? Ele fica nessa competição. Quando você está com altíssima temperatura, ele não sabe se ele resfria a sua pele ou se ele diminui o calor interno do core. Mas quando a gente tem uma capacidade física muito elevada, você tem facilidade de fazer essa evaporação, você tem capacidade de transferir esse calor para fora através do suor, através da pele, que ele vai saindo o suor e vai eliminando esse calor. Então, muito importante você ter a consciência de que um atleta muito bem treinado pode fazer isso. Um atleta, quando está iniciando, você pedalar naqueles horários de pico. Tanto é que a gente observa que as competições, né, por exemplo, a Copa Internacional, né, que tem largada de XCO, começam com as categorias amadoras no início da manhã. Então tem 8 horas tem largada, 10 horas tem a nossa largada também do Master, meio-dia tem outra largada Master também, com outras categorias, e 2 horas da tarde, o horário mais quente, o horário de pico, larga Elite. Então, o que acontece? Eles suportam melhor o calor do que os atletas amadores, no caso, as nossas categorias. Bom, vamos lá, o que acontece? Com alta temperatura, a gente viu na Copa do Mundo os atletas usando colete de gelo. Então eu comecei a abordar sobre esse assunto porque despertou interesse aí nos nossos seguidores que falaram com a gente, pô, cara, como é que funciona isso aí, como é que é? Porque a gente deve elevar a temperatura do sistema da região periférica, dos músculos, para carregar o transporte de oxigênio e de nutrientes para essas células musculares onde vão ser mais trabalhadas no ciclismo membro inferior, até para a corrida também. Então devemos equalizar, potencializar isso através do aquecimento. Então você dilata os vasos, você facilita o fluxo de sangue, de oxigênio, então o transporte dessas energias, desses combustíveis, eles vão chegar melhor nessas regiões, o atleta vai estar melhor preparado para fazer a largada. Ao mesmo tempo, ele também não pode deixar a temperatura do core, a temperatura interna dele subir excessivamente, porque isso vai trazer um transtorno, vai trazer um desequilíbrio fisiológico, portanto, a temperatura dele, volta a câmera, a temperatura dele muito elevada vai causar esse prejuízo, porque o metabolismo vai ter que começar a acelerar para diminuir essa temperatura, vai ter que baixar essa temperatura. Então, como eu estava falando, aí se a temperatura eleva muito do corpo, do centro do corpo, do core, o atleta vai ter dificuldade porque
o organismo vai começar a se sentir desequilibrado. A temperatura muito elevada, ela traz problemas para o cérebro principalmente. É onde o fluxo de sangue diminui, você tem a menor ativação cerebral, então os comandos começam a ficar reduzidos. E o atleta, quando ele começa a sentir o impacto dessa altíssima temperatura, a performance dele cai muito. Ela vai reduzir bastante porque os comandos, principalmente, quando afeta o sistema nervoso central, os comandos todos são diminuídos. E o atleta começa a não perceber muito o que ele está fazendo, ele não começa a ter percepção, né? Eles falam que a percepção de esforços, a PSE, a percepção subjetiva de esforço, ela começa a ser afetada. Então o atleta ele não sabe o tanto que ele está empregando de esforço. Então isso pode trazer um desequilíbrio que é muito importante. E muitas vezes o efeito dessa não ativação cerebral, dessa diminuição, ela vem com o descontrole do sistema nervoso central pela temperatura elevada. Então o fluxo sanguíneo diminui no cérebro, você diminui a ativação de todos os sistemas através dessa alta temperatura e aí o organismo começa a ficar meio debilitado, começa a haver um desequilíbrio. Então é importante a gente falar sobre isso, é importante o atleta trabalhar o aquecimento periférico e o aquecimento central não está muito elevado. Então, como eu comentei, alguns atletas já até falaram comigo que, Cadinho, como é que você encontra o ponto? Você não se sente aquele calorão. Você fica aquecido, mas você não pode sentir aquele calorão, como se estivesse, por exemplo, dentro de uma sauna. Sabe, aquele incômodo, aquela temperatura muito elevada, você começa a sentir aquele mal-estar? Então, gente, a ideia é essa, é você não deixar subir muito, você controlar isso. Nós mesmos, quando fazemos nossos aquecimentos em prova, a gente tem que controlar isso também para que você não exceda e não chegue também a ponto de ficar cansado na largada, beleza? Esse era o recado que eu queria passar para vocês, continuando o assunto que a gente falou sobre o comentário da Copa do Mundo. Então fique com Deus, bons treinos aí e até a próxima. Desculpa, lembrando mais um detalhe, vou falar no próximo vídeo sobre baixíssimas temperaturas que a gente está enfrentando agora no inverno, quais são as consequências dessas baixíssimas temperaturas, ok? Mais uma vez, então, obrigado por nos seguir e até o próximo vídeo. Valeu!